Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos, que trata de assuntos ligados ao mundo do trabalho. Não necessariamente, mas preferencialmente. Hoje nós vamos falar de uma importante categoria de trabalhadores do Brasil, que são os bancários, cerca de 480 mil. Nós vamos entrevistar a Juvândia Moreira, que preside a CONTRAF, que é a Confederação Nacional do Setor, dos Trabalhadores. A CONTRAF participa, coordena, de certa forma, a negociação coletiva da categoria desses cerca de 480 mil bancários. Na convenção coletiva firmada agora recentemente, que cobre todos os bancários brasileiros, pessoal do ramo financeiro, cerca de 480 mil, o que você aponta de mais importante? Bom, mais importante é a gente, primeiro, garantir a assinatura, a renovação da nossa convenção coletiva de trabalho. Porque no começo das negociações os bancos não queriam manter a negociação nacional. A segunda grande conquista é a gente garantir que todos os bancários do Brasil estarão na cobertura, né, no guarda-chuva dessa convenção coletiva, tanto de banco público como de banco privado, manter a nossa unidade nacional, a mesa única. Acho que a nossa terceira grande conquista é que a convenção vale para todos, independente do salário e do grau de escolaridade, porque a nova lei ela trouxe a figura do hipersuficiente. Então, quem ganha mais de 2 tetos do INSS, que é mais de R$ 11.200, e quem tem nível superior, casado esses 2 critérios, não pode fazer uma negociação individual. Para a gente, seria excluir quase 90 mil trabalhadores da convenção coletiva e dos acordos específicos. E também dividiria a categoria. Dividiria a categoria, enfraqueceria a representação dos trabalhadores, então quebraria a unidade. Então, a gente garantiu que todos estarão dentro da convenção coletiva, cobertos por esses direitos. E a outra grande conquista é ter aumento real. Nós temos um acordo de 2 anos que garante aumento real nos 2 anos. Nesse primeiro ano é 5%, que representa aí um aumento real de 1,18%, e no segundo ano garantir 1% de aumento real. E garantindo todos os direitos, que, olha, no começo da negociação realmente foi muito difícil, porque os bancos queriam e achavam que, por conta da nova lei, flexibilizar, possibilitar, retirar direitos. Eles queriam tirar uma série de cláusulas de direitos que a gente tem garantido tanto na convenção coletiva como nos acordos adicionais à convenção coletiva, que é fechado por banco. Então, eles queriam tirar muitos direitos. Por exemplo, na Caixa Econômica Federal, eles queriam tirar a participação nos lucros e resultados, a PLR social, que é uma PLR adicional à convenção, e queriam tirar, mexer no custeio do plano de saúde, aumentando a contribuição dos trabalhadores. E a gente conseguiu manter no acordo, conseguiu garantir do jeito que está. Então, realmente, nós tivemos várias vitórias aí nesse processo. E ainda garantimos uma cláusula nova na convenção, que é o parcelamento do adiantamento de férias. Quando você sai de férias, quando você retorna, eles descontam tudo que foi antecipado de uma vez só. Então, a pessoa fica quase sem salário naquele mês, né? A gente conseguiu que esses valores eles podem ser parcelados até 3 vezes. É claro que você tem acordo por banco em situações melhores, mas agora a gente está garantido para todo mundo que o parcelamento vai se dar em até 3 vezes, se ele quiser. Perfeito. Juvândia, eu não vou pedir que você detalhe, porque o acordo de PLR ele é complexo, mas a convenção coletiva dos bancários garante aos trabalhadores todos participação nos lucros e ou resultados, é isso? Exatamente. Se o banco tiver lucro, ele tem que pagar a PLR, né, a participação nos lucros e resultados, sempre baseada no lucro. E a gente tem garantido situações especiais, que eles também tentaram atacar. Por exemplo, a PLR das mulheres que estavam em licença maternidade. A gente garante, porque a licença maternidade é uma função social, não é uma responsabilidade da mulher. Então, quando ela retorna da licença maternidade, ela tem direito à PLR como se ela estivesse trabalhando na ativa, do período inteiro, PLR integral. E eles queriam tirar e reduzir a uma PLR proporcional, ou seja, se ela ficou 6 meses afastada, ela teria 6 meses de PLR apenas. E a gente conseguiu reverter isso, porque é um absurdo. As mulheres não podem ser penalizadas por uma função tão importante que é a da reprodução, que é a da continuidade, né, da nossa sociedade.
Então, a gente também garantiu a PLR para todos, inclusive para as mulheres em licença maternidade. Que bacana. Ô, Juvândia, há uma grande preocupação do movimento sindical neste momento, até em razão da reforma trabalhista, que acabou com o custeio compulsório do movimento sindical e, de fato, gerou uma crise muito grande de muitas entidades. Como é que vocês enfrentaram na negociação e de que forma ficou resolvido o custeio dos bancários? Veja, eu acho super importante a sua pergunta, porque é importante que o trabalhador entenda que sem sindicato todo mundo perde, eles perdem se não tiverem uma representação forte. E quem tem que sustentar os sindicatos são os trabalhadores, para que os sindicatos tenham autonomia para fazer as lutas e para fazer uma negociação autônoma, independente. E foi nesse sentido que a gente dialogou com a categoria. Então, nas primeiras assembleias que aprova a pauta, nós discutimos com a categoria e aprovamos uma contribuição negocial. Então, foi aprovada em todas as assembleias do Brasil essa contribuição negocial e ela fez parte da pauta de reivindicação, essa contribuição. E a gente unificou. Antes, até o último acordo, cada sindicato estabelecia o seu percentual na sua assembleia de base, que variava bastante, né? Você tinha sindicato com 6%, parcelado, ou você tinha sindicato com 3%, com 4%, com 2%, com 1%, 1,5%. Então, você tinha percentuais diferenciados. E você tinha, inclusive, sindicatos que estabeleciam um valor fixo. Alguns sindicatos não tinham teto, outros sindicatos tinham teto, os tetos variavam, então eram muito diferentes. Então, nós estabelecemos um percentual de 1,5%, como um percentual justo, com teto, que vai R$ 210 na PLR e R$ 250 no salário. Então, ele tem um teto estabelecido e de uma forma de manter a luta da categoria, né? Nós fizemos nesse último período muitas lutas, até contra a terceirização, contra a reforma da Previdência, né? E nós, nesse sentido, conseguimos uma grande vitória, que é segurar esse desmonte da Previdência. Fizemos muita luta contra a reforma trabalhista, esse aí, infelizmente, nós não conseguimos barrar, porque tem coisas ali absurdas nessa nova lei, né? Agora o Supremo acabou de referendar a terceirização irrestrita, né, que pode afetar bastante todas as categorias, pode precarizar, né, ainda mais. Você precisa de entidades sindicais representativas, fortes. Então, nós estabelecemos esse percentual, ele foi aprovado nas assembleias no Brasil e o acordo foi aprovado em todas as assembleias do Brasil, assim, com assembleias massivas, com uma presença muito significativa da categoria. Que para a gente isso é fundamental, ter transparência, ter participação, ter discussão com a base, inclusive da sustentação da luta, da sustentação das entidades sindicais. Ô, Juvândia, deixa eu só entender aqui a parte, digamos, operacional, mecânica do custeio. 1,5% sobre o salário do primeiro mês já reajustado, e é uma única vez no ano, é isso? Isso, é uma única vez. Perfeito. Bom, agora a convenção foi assinada, ela tem plena eficácia legal. Como é que vocês fazem? Vocês divulgam maciçamente para a base, divulgam por jornais, divulgam pelas redes sociais, disponibilizam no site do sindicato, da confederação e das demais entidades? Olha, já nas assembleias de base, os materiais, tanto da nossa confederação, como das federações, como dos sindicatos, eles já indicam que foi alterado no acordo, com a proposta. Todo mundo já sabe o que está sendo discutido, né? Nos informes das negociações, as pessoas já vão acompanhando o que está sendo discutido. Então, todo mundo já chega na Assembleia sabendo quais são as propostas, o que está aprovando. Você atualiza aquela convenção. Agora, foi assinado na sexta-feira, a gente está fazendo a assinatura dos últimos acordos, porque ainda tem acordos sendo assinados. Amanhã a gente assina, nesta quarta-feira, a gente está assinando o acordo do Banco do Nordeste, que é um banco público importante, que também está no guarda-chuva da convenção coletiva, mas tem questões adicionais importantes para os trabalhadores. Então, a gente terminando de assinar, nós disponibilizamos nos sites das entidades sindicais esse acordo. Então, a gente tem alguns para assinar, para terminar essas assinaturas, eles ficam disponíveis. Perfeito. Juvândia, finalmente uma campanha vitoriosa de uma categoria tão importante, grande, né, numerosa como os bancários. Você acha que ela impacta positivamente as negociações do segundo semestre? Pode
o acordo ajudar as demais categorias, metalúrgicos, químicos, têxteis, vestuário, etc.? Eu acredito que sim. A gente sempre, nosso acordo sempre vira uma referência, né? Referência para você ver, os bancários de bancos públicos são os únicos empregados de empresas públicas que estão tendo aumento real, né? Então, eu acho que isso também é uma referência importante para os outros trabalhadores, para fazer a luta, para se organizar, fortalecer sua organização, se mobilizar nesse sentido. A própria sustentação da luta das organizações dos trabalhadores é um exemplo, né? Um exemplo que é um paradigma importante, né? Negociado entre as partes, aprovado nas assembleias de base. Então, eu acho que isso aí também é uma referência para a classe trabalhadora. Muitas das nossas negociações acabaram virando referência. Nós somos a primeira categoria que assinou acordo de participação nos lucros e resultados. A primeira a colocar numa convenção coletiva nacional e virou uma referência. Hoje, muitas categorias assinam esse acordo, né? Tem acordos próprios. E eu espero mesmo que ele vire referência positiva de resistência né, a esses desmontes que a gente viu aí na reforma trabalhista. Obrigado, Juvândia Moreira, presidiu o sindicato aqui de São Paulo, os bancários, hoje preside a confederação da categoria. Parabéns aos bancários, à categoria bancária, e parabéns à direção, ao comando, porque a luta precisa de ter direção. Se a direção não for certa, não for inteligente, não for articulada, não for competente, a luta, embora a causa seja justa, nem sempre obtém um resultado positivo. Então, parabéns aos bancários e um abraço a todos e a todas que nos acompanham. Até o próximo vídeo da semana.